Bom dia, vovó. Bom dia, meus amigos, meus irmãos, meus queridos acompanhantes, aqueles que sempre participam conosco. Eu estou com vontade de falar umas coisinhas que no meu coração o Senhor está cobrando. A gente vive nesse mundo, um servo de Deus, para fazer o que é agradável a Deus. E o Senhor está sempre me cobrando sobre o que é fé, o que é amor, o que é perdão. Sem essas três coisas é difícil nós chegar a ver a face do Senhor Deus. Então é isso aí, nós temos de compreender, né? E eu queria dizer aqui, eu vou dizer sobre uma palavra, fé jubilosa. A fé jubilosa é aquela fé firme que só no Senhor se alegra, certo? É muito firme. E se encontra aqui em Abacuque 3, 17 a 19. Mas 17 e 18 nos relata como nós devemos ser firmes realmente no Senhor. Observa aqui, eu vou ler a leitura, depois eu quero ler esse presente diário que eu já dei a 50 pessoas, espero que eles estão lendo todos os dias, porque eu dei para edificação e crescimento espiritual. Eu creio que as pessoas têm de ter no seu coração um desejo de conhecer a Deus melhor. E é uma oportunidade, porque muitas vezes não pega a Bíblia, mas pega aquele momentinho, só no presente diário, 10 minutinhos, vai ser alimentado o dia inteiro, porque nosso corpo é dois, físico e espiritual. O físico, nós alimentamos com a carninha, um arroz, um feijão, alguma coisinha, né? Mas o espiritual só com a palavra de Deus. É o que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade, quer dizer, a palavra e a vida. Só conseguimos através dessas duas coisas, seguir no caminho do Senhor, que é a porta estreita e apertada, mas leva nós a Deus. E a palavra que nos dá instrução. Eu faço separação da palavra e da presença do cajado. A palavra é a vara que nos reprime e nos ensina. E o cajado é a consolo e orientação e livramento do Espírito Santo. Então é muito importante nós compreender essas coisas e colocar na nossa vida. Porque o homem e a mulher, o ser humano, foi escolhido para adorar o Senhor, e somente o Senhor. Mas o maligno percebeu isso e entrou na vida do homem e destruiu o homem com o pecado. E nós, para ser livres desse pecado, só podemos buscar Jesus Cristo. E Ele é único para nos levar à presença do Pai, que Ele diz com a sua própria boca: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a meu Pai se não for através de mim. Então é isso que eu quero dizer. Mas eu quero falar sobre a fé. Porque a fé é o fim fundamento das coisas que você não espera, mas já confia. Confia. Isso é importante. E nós temos que estar firmados. Então aqui eu quero dizer o seguinte, Abacuque 3, 17, eu vou ter ler 19, 17, 19. Nos mostra aqui umas coisas interessantes. Muito interessante e muito importante. Observam todos vós. Mas antes disso, eu vou agradecer a Deus e orar. Pai querido, soberano Deus, nós te agradecemos, Senhor, sobre a tua palavra, sobre o teu Espírito Santo que nos ensina, Senhor, a direção do teu Espírito, o que nós devemos fazer, pensar e agir. E agora, nesse momento, Senhor, vou ler esse trecho bíblico. Eu quero que todos que estão me ouvindo e percebendo, Senhor, que a vida nossa não é ligada nesse mundo, mas ligada no poder de Deus, pela fé. E aqui eu quero ler esses versículos de Abacuque, versos 17 a 19. Aqui diz assim Abacuque, quando ele for orar, é a oração de Abacuque. Ele foi orar e ele colocou essas palavras. Porquanto ainda que a figueira não floresce, nem haja fruto na videira, o produto das oliveiras minta, quer dizer, diminui, e os campos da malhada sejam arrebatados, seja morto.
e nos currais não haja vaca. Desapareceu. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor, e aqui é a referência sobre ele. Mas aqui nós observamos que ele estava orando, meditando no Senhor e confiando no Senhor, falando qual é a intenção. A intenção aqui, nós vamos ler aqui, vamos entender. Mas antes de falar alguma coisa, eu quero ler o trecho do presente diário do dia 17 de maio. Tem alguém que tem aí que quer ouvir? É dia 17 de maio. Aqui Abacuque clama a Deus pelo fim da violência, opressão e injustiça em sua nação. Como nada mudava, ele se queixava a Deus por não intervir. Quer dizer, que Deus que entrasse nisso. Quando Deus finalmente falou, o profeta se alarmou ao ouvir que o Senhor traria os terríveis e cruéis caldeus, os babilônios, como instrumento do seu juízo contra seu povo. Coisa dura. Vocês sabem da história, né? Judá, que não se arrependia dos seus pecados. Atônico, sua queixa agora era: como um Deus santo e justo permitiria que uma nação ímpia e cruel castigasse a outra, mais fraca e mais justa do que elas? Mas se a sentença estava tomada e se cumpriria em breve, Judá seria castigada pela Babilônia, mas sobreviveria, quer dizer, ainda ia aparecer lá na frente, sobreviveria. Essa história aí foi 70 anos que eles ficaram presos lá. Depois, a própria Babilônia seria julgada, e foi. Enquanto a destruição dessa, há figura salvação nessa visão de Deus. Agora tudo ficava mais claro. Sendo santo e justo, Deus não aprova o mal, mas castiga, se necessário, seu próprio povo. Sendo soberano do universo, Deus é quem conduz a história, e não arrogante babilônico e seu império. Acabaram-se as queixas de Abacuque e uma oração contada em seu coração. Nasce no coração, né, de Abacuque. E nessa alarme, ele pede a Deus, olha, ele pede a Deus que atue novamente como fez no passado, quando libertou seu povo da escravidão do Egito e o conduziu até Canaã. Lembra da glória do passado e enche de fé o Todo-Poderoso, Assalador, a ponto de se comover dos babilônios a ver suas destruição. Abacuque termina seu livro com fé e júbilo. Mesmo que sua terra fosse devastada, sem mais alimentos e sem alegria no Deus da salvação, fortalecido andaria segundo a firmeza na fé, certo do futura salvação. Você está inquieto com a situação que o cerca? Sabia que Deus é o Senhor da história?
e a fará convergir para a vitória final do seu reino e da justiça e para sem fim. Não, e para a justiça, paz sem fim. O presente pode ser sombrio, mas o futuro será glorioso para quem viver pela fé no Senhor. Deus é misericordioso, amoroso, ama seus filhos, mas também ele não aceita e não aprova o pecado. E a nação de Israel, naquela época, vivia fazendo tudo o que era o contrário da vontade de Deus. Deus tirou esse povo do Egito, Deus carregou esse povo 40 anos lá, Deus carregou esse povo na época dos combates. Deus fez tudo como ele estava lá com Davi na hora do Golias, como ele esteve no exército pequeno do rei. Eu não lembro na memória agora que ele era pequeno, tinha uns 3.000, e ele via uma legião de soldados contra eles, e Deus destruiu todo por amor a Israel. E continua. E nós temos que entender, irmãos, nós temos que compreender que a vontade de Deus não é a nossa vontade. Não é. Então, por isso, ele ficou incomodado, Abacuque, e foi suplicar a Deus: por que está acontecendo aí? Se tem o Senhor entrar, intervir essas atitudes de pecado, está demais. Mas Deus respondeu para ele: os babilônios eu vou mandar para corrigir isso. Foi triste, irmão, foi triste, foi triste. Foi uma destruição, os babilônios matou muita gente. Ele levou os principais, como Daniel, Sedraque, Abednego, Sedraque, Mesaque e Abednego também, aqueles três. E há uns homens de fé. Daniel era tão com fé, tão firme, que ele não quis alimentar o alimento do rei. Pretendeu comer só verdura, legumes, mas permaneceu fiel com Deus e Deus com ele. Ele permaneceu forte. Tanto é que ele foi muito exemplo para muitos homens, muitas pessoas até o dia de hoje. Então eu quero dizer para vocês que essas coisas que eu estou dizendo aqui não é mais nem menos para nós fortalecer na fé. Eu tenho 50 exemplares presente diário que eu distribuí para muitos irmãos que eu amo, que eu quero bem, e o povo sabe disso. Quando eu dou um presente desse, porque eu gosto da pessoa, tenho satisfação de entregar na mão dela. Mas não deu para todos que queriam. Mas eu sei que esse, se tiver, por favor, não esquece que é pequeno trecho, 10 minutinhos você observa, lê e medita, Senhor. Eu gasto durante o dia, todos os dias, glória a Deus, meia hora. Leio o trecho tudo e vou orar por você, por mim e por todos aqueles que acompanham nós e todos aqueles que têm a palavra de Deus no seu coração. Como Abacuque. Abacuque não queria o povo já destruído, de jeito nenhum. Mas a promessa de Deus, ela não falha. Não esquece que você não sabe disso, lê Mateus 24, a promessa de Deus feita por atrás da boca de Jesus. O que vai acontecer ali. Observe, ali nós estamos vendo os dias de hoje. Observe e lê Mateus 24, do versículo 1 até o último. Vocês vão observar claramente, com atenção, o que Deus está mostrando que vai fazer. Mas Deus não deixa nós sem a vitória. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele todo crer nele será salvo. Tem de crer. E crer não é acreditar. Muito acredita em igreja, em palavras, mas tem de acreditar na graça de Deus pela palavra
que é a Bíblia. Conferir. Se alguém falar para você, vai conferir lá na palavra do Senhor, que ela é verdadeira e pura. Se existe uma história que eu gosto de ler e sou apaixonado, é a história da Bíblia, porque ensina a gente o que é certo e o que é errado. Deus não deixa se acusar, repreender os erros, mas Deus abençoe aqueles que é justo e sincero com Ele. Irmão, quando se diz orar sem cessar, o Senhor não está dizendo mais nada, mais menos, que você vier a viver com a presença do Espírito Santo na sua mente. Como pode fazer isso? Romanos 8,14 mostra bem claro. Lá diz assim, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que é dirigido pelo Espírito de Deus. Não esqueça disso, certo? E a Bíblia é cheia de conselho, de Gênesis a Apocalipse. O Senhor ama nós. Ele deixou tudo para nos instruir, nos orientar. Mas o povo não quer. Como também o povo lá de Israel não queria aquela época. Precisou vir um Babilônia. Irmão, essas coisas estão acontecendo e vai acontecer. Vai acontecer. Eu sempre disse para as pessoas, meu pastor, uma vez eu falei para ele, dias melhores não tem, o senhor está falando, não tem. Aquelas pessoas que é no Senhor, que fazem o dia melhor por ele, quando ele está em comunhão com o Senhor. Porque acontece aí, ó, pode não ter nada, mas a alegria está no Senhor. Muito gostoso. É um prazer ter no coração 24 horas a presença de Jesus, pelo Espírito Santo, o nosso Consolador. Jesus está conosco, mas pelo Espírito Santo. Se você crer nisso, meu filho, vai firme, porque é a única coisa que levamos na presença do nosso Pai eterno. Que Deus abençoe você e que guarde você aonde estiver, que essa palavra pode falar no teu íntimo do coração. E você compreendeu uma coisa, o que entra na nossa mente, ela vai para o coração. E o que sai do coração vai pela boca, sai pela boca. Se a boca fala coisas ruins, porque o coração está cheio. Mas se as coisas, Deus usa a pessoa para falar coisas boas, porque o coração está cheio da graça de Deus. Nada acontece se não for a vontade de Deus. Nós temos de entender isso e confiar. Olha, hoje na minha vida, eu agradeço a Deus que eu estou vivo por tantas coisas que eu passei, porque eu confio no Senhor e amo Ele. E o tanto que eu amo o Senhor, eu amo você e todos. É uma paixão. Uma pessoa vem na minha casa fazer uma visita, é a maior alegria, o maior prazer. É um presente. Se quiser conversar comigo, minha porta está aberta para trazer coisas boas. Porque aqui eu não aceito coisa errada, que não é de Deus. Eu aceito a pessoa, porque o ser humano é a criatura de Deus e nós temos de amar eles, seja como ele for. Drogado, viciado, errado, porque nós estamos aqui a luz do mundo, o sal da terra, para nos dar vida e nos curar, dar sabor na nossa vida. Irmão, Deus te abençoe. Isso que eu estou falando não é engrandecer, mas é engrandecer o Senhor. Ele deve ser louvado. E você quer saber como Deus agrada? É você buscar lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, o fruto do Espírito Santo. Vai ler até no verso 26, até o último versículo, daquele pedaço, do 22 em diante. Ali é a presença do homem com o Senhor. Você quer saber como o homem é? Pega em Gálatas 5 mesmo, 19 até o 21. Aquilo não agrada a Deus e não permite. Eu faço diferença de dois homens ali, o homem do mundo e o homem de Deus, naquele capítulo. É maravilhoso.
Eu estou à disposição de qualquer um para conversar, bater um papo. É alegria. Eu tive uma época, antes de me converter, que eu queria entrar um buraco para não comunicar com as pessoas. Mas agora é o contrário, eu tenho prazer, porque Jesus fez isso. Você sabia que aconteceu uma coisa importante? Que lá, na vinda de Jesus, quando Jesus veio, a hora que Jesus foi sepultado, ou antes foi crucificado, o que aconteceu? Dispersou todos os apóstolos. Jesus já tinha dito que ia acontecer. E ficaram escondidos. Ficaram escondidos. Mas Jesus apareceu para eles depois da ressurreição. E fortaleceram eles, fizeram uma promessa. Eu mandarei o Consolador que vai ficar no meu lugar. E aquele que será batizado pelo Espírito Santo terá muita força. E foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Irmão, é o selo do Espírito. Não é que você batizou nas águas, você não é salvo. É salvo sim, mas se você quer exercer a obra de Deus e buscar a direção do Espírito Santo, ele não está entre você. Como está escrito lá, Romanos 8,14. Se ele não estiver em você, você vai falar do homem. Você vai falar de uma palavra, porque a palavra, a letra mata, mas o conteúdo nela edifica. Eu não sei se alguém já viu uma pessoa pregar na palavra e outro pregar no espírito. A diferença é muito grande. Mas não estou falando sobre isso. Eu estou só dizer que obedecer a Deus vale a pena. E obedecer não é gostar, achar e ir na igreja. Não. Obedecer a Deus é cumprir as palavras do Senhor que Ele nos colocou. Foi o que aconteceu que Davi se falhou uma época, mas depois corrigiu. E também Salomão, nós estamos fazendo esse estilo que terminou agora, que ele, no fim, ele arrependeu. E escrevendo Eclesiastes lá, e outro livro, ele mostrou perdão que ele pediu para Deus. Ele sentiu. Mas Salomão com 1000 mulheres, 700 mulheres dele e 300 concubinas. Não foi salvo. Foi. O ladrão na cruz também era assassino, bandido. Foi salvo. Porque Jesus liberta de todo mal. O sangue de Jesus livra nós do mal. Mas nós temos de carregar no nosso coração a presença do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Certo? Muito obrigado. Se for falar, eu vou falar o dia inteiro. Eu amo a palavra do Senhor e tenho prazer de as pessoas ouvi-lo e também segui-lo. Faça como Abacuque fez, como a gente gostamos de fazer. Que Deus esteja abençoando a cada um. E que a graça e a misericórdia do Senhor acompanhe a vida de cada um que está nos ouvindo. É um prazer saber que você está ouvindo, porque Deus nos educa, quando nós ouvimos e obedecemos. Fica com Deus, na paz do Senhor. Muito bom. Glória a Deus. Que Deus abençoe.